Mas a gente vai continuar falando sobre reuniões, porque aqui em São Paulo, gente, o governador Tarcísio de Freitas se reuniu com exportadores paulistas e também com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos. E quem vai trazer os detalhes agora é a Beatriz Manfredini, que chega ao vivo com a gente em tempo real aqui direto de São Paulo. Bia, a sua apuração disse o que aconteceu, assim, o que você conseguiu ali nas suas fontes dentro dessa reunião, o que foi discutido? Oi, Márcia, boa tarde para você, para o Bruno, para todos que nos acompanham aqui no Tempo Real. Olha, foi na base da apuração mesmo, porque essa reunião foi a super portas fechadas. Para vocês terem uma ideia, nem os assessores do próprio Palácio dos Bandeirantes, os assessores do pessoal da Embaixada dos Estados Unidos, ninguém pôde entrar na reunião. Só mesmo, então, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e autoridades, representantes, do governo como um todo, como, por exemplo, o secretário de Desenvolvimento Social, Jorge Lima, e os convidados. Então, foram cerca de 18 representantes da indústria aqui de São Paulo, representantes da indústria de café, de sucos, de plástico, de diversos setores da economia, de madeira, por exemplo. E eu recebi agora mesmo a lista de todos os presentes. A gente teve também a presença do encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, esse a gente sabia antes, teve a confirmação, mas outros representantes dos Estados Unidos, como, por exemplo, a chefe adjunta da seção político-econômica da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Natália Arenas, e também Benjamin Waller, cônsul-geral dos Estados Unidos da América aqui em São Paulo. Então, esse encontro começou, Márcia, um pouquinho depois das 10 horas da manhã, acabou por volta das 11h40, e a intenção do governador era colher ali os depoimentos, tentar entender o que é que estava acontecendo, o que eles acham que vai ser ali os setores mais atingidos, as maiores aflições desses empresários, para tentar o governador mesmo, Tarcísio, negociar diretamente com os Estados Unidos. Importante um ponto aqui para citar é que quem ajudou na interlocução com esses empresários foi Paulo Scaff, que é do Republicanos, mesmo partido de Tarcísio, e vai ser presidente da Fiesp de novo no ano que vem, em 2026. Ele chegou a ligar, telefonar ali para alguns desses empresários para pedir para eles comparecerem hoje nesse encontro lá no Palácio. Agora, Bia, a intenção, então, do Tarcísio com essas reuniões vai ser acalmar os ânimos do empresariado, tentar se aproximar, explicar qual vai ser a estratégia dele, porque muitos bolsonaristas estão dizendo que houve vários erros nesse discurso do Tarcísio desde que o tarifaço começou a ser falado, pelo Donald Trump. Ele queria, Márcia, acalmar os ânimos dos empresários por 2 motivos. Os empresários chegaram a falar ali com aliados: poxa, o Tarcísio está indo na onda do ex-presidente Jair Bolsonaro, então ele é ou não é uma figura independente, e ele quis hoje, então, colocar ali aquele discurso que a gente comentou nos bastidores de ontem, mais ali pragmático, mais direcionado mesmo à resolução de negócios e menos ali tentando fazer conflitos com outros lados, como o governo federal e até mesmo com os bolsonaristas. Bolsonaristas, inclusive, que acham que o Tarcísio devia ter outra posição. O Tarcísio está tentando ficar mais moderado, mas os bolsonaristas acham que não, que ele devia forçar mais ali para o campo da direita. Inclusive, está tendo ali uma espécie de discussão, digamos assim, de um lado só, com o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que veio agora há pouco mesmo a público nas redes sociais, fez uma publicação ali dizendo que Tarcísio não devia fazer essa reunião, não devia negociar, justamente citando aquela parte ali da carta que Donald Trump fala sobre o pai dele, o ex-presidente, que tem sido atacado, de acordo com o Trump, aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, então a ala bolsonarista não está feliz com o Tarcísio, não vai ficar tão cedo, porque ele está adotando essa postura mais moderada. Ele está tentando agora não apanhar mais de nenhum lado, como veio apanhando aí nos últimos dias, mas, por enquanto, ele ainda está com esse problema, digamos assim, vindo de todos os lados, tentando focar nos negócios e nos empresários, que para ele é importante para o ano que vem. Certeza, já ia falar. Ele está focando agora muito na candidatura da presidência no ano que vem, o que pode rachar ainda mais com a família Bolsonaro. Bia, muito obrigada pelas suas informações. Já a gente pode voltar com você a qualquer momento. São 2h31. Agora a gente volta a conversar com Bruno Pinheiro, direto de Brasília, para falar sobre esses bastidores das brigas entre a família Bolsonaro, Tarcísio e também as reuniões que andam acontecendo com os empresários aí em Brasília. Bruno.
Reuniões, exatamente, acontecendo inclusive agora com integrantes da FPA, que é uma frente muito grande do agronegócio aqui na capital federal. Com esses recentes anúncios do governo americano, inclusive, os ministros do governo federal estão se reunindo com diversos setores para tentar entender os impactos. Hoje cheguei a conversar logo pela manhã com alguns representantes de alguns setores que vão se reunir, inclusive com o ministro Alckmin, que também é o vice-presidente da República, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro Fávoro da Agricultura e o chefe da Casa Civil, que é o ministro Rui Costa. Vários setores, como o setor de frutas, setor de carnes, que estão sendo afetados. E aí eu recebi uma informação agora mesmo, estava conversando aqui durante o jornal e levantando informações, que é o seguinte: alguns setores que tinham até um certo acesso na região da Europa, mas que não é tão competitivo esse mercado. Então é necessário ter sim uma negociação nossa com o governo americano para retirar essa taxação de 50%. Então houve uma espécie de uma audiência, eles levaram essa insatisfação. Agora um segundo encontro acontece hoje para conversar com os ministros. Nós já falamos, o governo está tentando dar uma resposta assertiva, conversar tanto com o Itamaraty, ouvir a diplomacia, ouvir os representantes e agora então o ministro Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. E de um outro lado, a gente vê então Eduardo Bolsonaro, que é deputado licenciado, enviando recado direto ao governador de São Paulo, que também está se movimentando para tentar evitar os impactos na indústria no estado de São Paulo. Márcia, são muitas negociações. Muitas negociações que não vão acabar por agora, não. Vai demorar ainda. Obrigada, Bruno. Já já a gente volta. Agora eu vou chamar a nossa comentarista de economia, a professora da FGV, Carla Bene, que vai entrar ao vivo com a gente agora. Carla, muito boa tarde. Bem-vinda novamente aqui ao Em Tempo Real. Olha, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é em relação às estratégias econômicas do Brasil. Eu andei lendo que o Brasil pode quebrar patentes, fazer algumas coisas ali para tentar aliviar os efeitos do tarifaço. Isso seria possível mesmo, Carla? Bruno, sim, isso seria possível. Sempre importante lembrar, do mesmo jeito que vocês já mencionaram, e eu vou só repetir. Primeiro é o diálogo, primeiro é a conversa, primeiro é a diplomacia, usar o Itamaraty para que você não precise chegar, digamos, às vias de fato, que seria ou a réplica de um percentual dessa alíquota, ou tomar outras medidas. Mas sim, isso daí é possível. O Brasil poderia, por exemplo, eliminar ou, digamos, cancelar as patentes de medicações e outras possibilidades que ele até poderia pensar. Isso vai ficar mais definido até o dia 1º de julho, porque você precisa saber quais são as possibilidades do que a gente poderia fazer especificamente, porque a lei da reciprocidade, como você bem disse, Márcia, não é para os Estados Unidos, é para qualquer situação. Mas a gente vai ter que ver o que vai se aplicar especificamente para o governo americano. Eu só vou relembrar aquilo que a gente até já conversou ontem, a possibilidade dessa tarifa de 50% não ocorrer é enorme. Hoje já tem um movimento nos Estados Unidos da estrutura jurídica deles de que eles podem não aplicar essas tarifas porque o judiciário estaria se movimentando com os próprios empresários americanos e tudo. Então a gente tem uma possibilidade de que isso não aconteça. Perfeito, Carla. Agora eu vou chamar para a conversa, então, o Luiz Augusto Durso, também nosso comentarista aqui convidado hoje. Durso, você acredita ainda, então, num recuo também do governo americano diante de tanta movimentação? Porque hoje mesmo foi publicado mais um tweet ali, um comunicado no X, dando mais ênfase ainda a essa briga. Então, não me parece que eles estão dispostos a negociar. Olha, Márcia, a gente tem que pensar que quem está à frente dessa decisão é Donald Trump, que é um negociador contumaz.
Então eu entendo que para ele recuar, tem que haver também uma sinalização do governo brasileiro de negociações. Nós estamos no 8º dia após anúncio da taxação. E o que nós tivemos de avanço com relação a apresentar projetos, etc. Até porque alguns anseios exigidos por Trump são impraticáveis. Não dá para simplesmente o governo dizer, então tira lá um dos réus de um processo penal. Não existe isso. Os processos e as instituições são independentes. Agora, o Brasil pode sim apresentar fatores econômicos, melhorias de taxas, etc., que o empresário norte-americano tem de barreira quando entra por aqui. Então, o Brasil precisa abrir essa margem de negociação para que a diplomacia vença. E se Trump perceber que vai conseguir melhorar a situação da América, eu tenho certeza que existe uma chance enorme dele recuar. Até porque, Márcia, a prova de que Trump tem interesse exclusivamente econômico nessa taxação são as reiteradas outras taxas para outros países. Logo depois do Brasil, veio na fila México e a União Europeia. O problema do México e da União Europeia também são situações de democracia, do Estado de Direito, ou Trump só pensa na economia quando aplica essas taxas? Eu entendo que para o Brasil e para esses países espalhados pelo mundo, Trump tem um objetivo: aperta a mão, força uma negociação e sai melhor do ponto de vista econômico do que entrou nessa guerra tarifária. Lembrando que o Brasil, tem superávit comercial, os Estados Unidos têm esse superávit comercial em relação ao Brasil. Então, eles estão ainda ganhando essa briga comercial há muitos anos, Não quer dizer que os Estados Unidos saia perdendo nessa situação. Obrigada pela sua análise. Já já a gente volta.